estamos de volta com o Manhã da Piedade. Não falei que era rapidinho, gente? Assim, ó, a gente já voltou com mais informação para você. Mas antes da gente continuar com o programa, eu quero te alertar a respeito desse símbolozinho que está aqui, ó, nesse cantinho da tela. Esse símbolo, ele é um convite para você conhecer mais e poder ajudar os projetos da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Arquidiocese, ela mantém vários projetos para ajudar os mais necessitados, as pessoas que precisam. E você pode contribuir nesse trabalho tão bonito que a nossa Arquidiocese faz. E é muito simples, basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente você vai ser redirecionado à página desses projetos que têm ajudado tantas famílias, tantas pessoas aqui na nossa cidade. Se você puder, conheça, contribua. Com certeza a sua ajuda vai fazer uma grande diferença na vida de alguém. E agora vamos para um momento de reflexão. A Moninha está de férias, mas ela, querida que só, deixou gravado algumas reflexões do Evangelho do dia. Vamos ver qual que é a reflexão de hoje. E agora é o momento da nossa reflexão aqui no Manhã da Piedade. O Evangelho de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 1, e diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir. E dizia-lhes: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz a esta casa. E se ali morar, que seja da paz. A vossa paz repousará sobre ele, senão retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem o direito do seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os enfermos e se nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de vós. Ah, gente, esse evangelho é bacana demais também, né? É aquela outra tradução que fala: a messe é grande e os trabalhadores são tão poucos. Pedi ao Senhor da messe para enviar trabalhadores. O Senhor nos chama para abrir um novo caminho. Por meio de nós, Ele deseja levar o amor do Pai ao mundo todo. E a nossa missão é muito importante. Somos trabalhadores da messe do Senhor, missionários do seu amor. Ele nos envia e nos orienta, a fim de que o nosso trabalho seja frutuoso e não nos percamos no meio do caminho. A nossa postura como anunciadores da palavra de Deus deve ser prudência, visto que na nossa trajetória estamos sujeitos a enfrentar lobos ferozes, isso é, as pessoas que estão a serviço do mal. Porém, a confiança que tivermos no Senhor nos fará vencer todos os desafios. A nossa vida e o nosso dia a dia deve ser o itinerário que devemos percorrer. Porque a todo momento, gente, em qualquer circunstância, nós vamos encontrar pelo caminho doentes, necessitados de paz, carentes de amor e de atenção. E é essas pessoas que Jesus nos envia. Ele nos dá a paz e providencia tudo quanto for necessário para que a nossa missão tenha sucesso. Por isso, a gente não pode se perder tempo. A hora é essa e talvez nem precisemos ir muito longe. Aqui dentro da nossa casa mesmo, onde nós moramos, pode estar aquela pessoa que necessita tanto de conhecer o amor de Deus. É interessante porque Jesus, quando ele manda de 2 em 2. A missão, ela não é sozinha, gente, ela é de 2 em 2. Tudo que você for fazer, vá com uma outra pessoa junto, porque um fortalece o outro, um cuida do outro, um defende o outro e, acima de tudo, um reza pelo outro. E assim a gente encerra o Evangelho de hoje, a reflexão.
Se você enviou o pedido para nós, agora é o momento da gente fazer a oração. Fecha seus olhos. Senhor, obrigada hoje por cada pessoa que nos ouve. Obrigada, Senhor, pela sua messe e pelo seu chamado. Abençoa cada pessoa que caminha na sua messe, nas suas veredas. Nos ensine a caminhar de 2 em 2. E as pessoas que nos pediram oração, Senhor, que o Senhor acolha cada oração e que no seu tempo o Senhor realize cada uma delas. Fica conosco, Senhor. O mais importante para nós é termos a sua presença poderosa durante a caminhada da nossa vida. Amém. Amém? Amém, amém, Moninha. Que possamos encontrar nossos pares e caminharmos juntos, nos fortalecendo, nos abençoando e espalhando a luz e a palavra de Deus aonde quer que possamos ir. E a gente vai continuar falando agora sobre saúde, dessa vez saúde mental. Muita gente acreditava no início da pandemia que trabalhar em casa seria mais tranquilo, né? Outras pessoas ficaram muito ansiosas com essa nova realidade. O fato é que todos tiveram que se adaptar, ou pelo menos tentar se adaptar a essa nova condição. Mas independente de onde cada um trabalha, é importante ficar atento. Isso acontece porque os casos de uma síndrome que tem um nome diferente, síndrome de burnout, acontece mesmo com profissionais trabalhando no agora tão conhecido home office. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psiquiatra Bruno Brandão. Bom dia, doutor Bruno, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente aí. Agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos, doutor. Vamos começar falando com o pessoal o que é essa síndrome, síndrome de burnout. Burnout é um termo que vem do inglês, que significa queimar, como esgotar, queimar por completo. É interessante que a primeira vez que esse termo foi usado, ele não se referia ao trabalho. A primeira vez que esse termo foi usado, que a gente tem na literatura, é nas obras de Shakespeare, onde ele fala que ela foi queimada, ela ficou esgotada de tanto amor. Mas a gente, aí esse termo foi ganhando corpo e hoje ele significa que a pessoa tem um esgotamento profissional. Como você falava aí, logo quando você entrou, dessa questão de pandemia, de trabalhar em casa, hoje o pessoal tem usado muito o termo também, não é a mesma coisa, mas lembra um pouquinho que é a fadiga do Zoom. A pessoa é um esgotamento associado a essa pandemia, o pessoal trabalhando em casa e como você falou bem aí quando você me chamou, as pessoas trabalhando demais acharam que seria mais interessante trabalhar em casa, mas de certa forma esse trabalho ficou até mais extenuante. Então seria um esgotamento profissional, né? A pessoa esgota, ela se queima toda dentro desse termo. E aí a gente tem alguns sintomas, né? Os sintomas vão ser falha de memória, insônia, a pessoa fica mais agressiva, irritada, uma perda do interesse nas coisas, uma sensação de exaustão emocional e principalmente uma redução da realização profissional. Então seria basicamente esses sintomas associados principalmente a um acúmulo de frustrações, por isso que chama de esgotamento. A pessoa vai para o trabalho, ela tem uma frustração um dia, tem uma frustração no outro dia, ela vai tendo uma série de frustrações no trabalho e chega um ponto que ela realmente tem esse esgotamento. A pessoa, ela acaba não conseguindo se desligar do trabalho, ela fica o tempo todo, o senhor falou aí, né, que insônia é um dos sintomas, ela fica o tempo todo ligada na atividade profissional que ela tem que exercer? Na verdade, seria mais ou menos o contrário, né? No início, sim, ela ficaria extremamente ligada no trabalho, mas na hora que realmente se instala o esgotamento, o burnout, ela começa muitas vezes até a negligenciar o trabalho, ela não tem mais motivação para o trabalho. Tem pessoas que falam que, na verdade, o burnout seria uma depressão dentro do ambiente de trabalho. Então, isso aí que você está falando, Vanessa, talvez no início, sim, antes do burnout instalar, a pessoa teria, sim, esse não desligar do trabalho. Mas quando o burnout está instalado, é mais ou menos o contrário. A pessoa faz o trabalho por fazer, mais arrastada, ela não tem tanta motivação mais para o trabalho. Então, muitas vezes, ela acaba tendo um prejuízo na realização das suas tarefas, das suas funções. Algumas empresas, inclusive, já estão começando a perceber que atentar para esse fato melhora, inclusive, a produtividade da empresa. Então, além do impacto no trabalhador, tem um impacto também
na empresa, no rendimento profissional daquele funcionário. Com certeza, o senhor falou aí sobre motivação, né? Eu imagino que seja muito difícil trabalhar com algo que você já não tem tanto prazer em exercer. Então, acho que procurar motivações, né, para você fazer o seu melhor e que esse melhor reflita em você, né? Que essa vontade de trabalhar, essa vontade de fazer o melhor reflita em você também. Doutor, como que é o tratamento para essa síndrome? O tratamento, um dos pilares principais do tratamento é a gente entender qual é a fonte de estresse, né? Então, às vezes é um problema com o chefe, é um assédio moral, ou é uma função que ele está exercendo que não era a dele. A gente começa a ver isso muito nesse tempo de pandemia, as pessoas têm reclamado muito, como você falou de trabalhar em casa. Então, a pessoa chega lá e começa, abre uma videoconferência, começa às 8 horas e termina às 18. Chega às 18h20, o chefe já manda uma outra coisa para a pessoa preparar para o dia seguinte. Então, ter as funções claras e principalmente gerenciar na empresa, né, o que é a função de um, o que é a função de outro, identificar sintomas físicos, sintomas mentais, embora de um modo geral no burnout predomina mais sintomas mentais. Algumas situações, o paciente vai se beneficiar até de alguns medicamentos antidepressivos, como eu falei, tem gente que fala que o burnout é uma depressão dentro do ambiente de trabalho, mas principalmente promover um ambiente de trabalho mais saudável. E recomendações gerais para a saúde mental, atividade física, uma dieta equilibrada, um sono, procurar ter horários regulares de sono, alimentação, como eu disse, dieta. Então, são medidas gerais para melhorar uma saúde mental como um todo. Com certeza. E se autoconhecer também, né, doutor? A autoanálise ela é muito importante nesse processo, eu imagino. Perfeito. Como eu disse, identificar, né, aquilo que está gerando o estresse. Porque o burnout ele não acontece de um dia para o outro. Eu vou para o meu trabalho hoje. Eu chego no meu trabalho, eu tenho uma determinada frustração, seja com o cliente, seja com o chefe. Isso vai se repetindo, e isso vai gerar o burnout. Então, ele não acontece de um dia para o outro. E muitas vezes, essas frustrações que acontecem no ambiente de trabalho, muitas vezes ela parte até do interno dessa pessoa que não está sabendo lidar com aquelas frustrações. Então, perceber, como você falou, o autoconhecimento e perceber aquilo que está te frustrando, qual é a fonte do seu estresse, é fundamental para você gerenciar as suas emoções de uma forma até preventiva antes que o burnout seja instalado. Como eu disse, as empresas, algumas empresas já têm percebido isso e proporcionado momentos de pausa. Isso eu falo mais antes da pandemia, né? Sim. Pausas entre o trabalho, tinha mesa de ping-pong, enfim, algumas coisas que eles começaram a perceber que se o funcionário ele relaxa por pequenas pausas, a produtividade dele aumenta. Isso agora com a pandemia foi um pouco quebrado. As pessoas estão reclamando muito de não ter pausa, ficar o tempo inteiro na tela do computador. Eu acredito que uma das maneiras é a gente tentar rever isso aí, pequenas pausas entre uma tarefa e outra. Eu costumo dizer, se a gente assiste um filme de 2 horas, 2 horas e 20, a gente já assiste um filme muito grande, a gente não consegue ficar incomodado. Agora, série, a pessoa às vezes consegue ver uma série aí ao longo de uma tarde inteira, justamente porque tem essas pausas. Com certeza. E a gente precisa aprender a conversar mais, né, doutor? Procurar ajuda, não ter vergonha de falar o que está sentindo, né? Falando o que está sentindo que a gente consegue entender e procurar ajuda, né? Procurar uma solução para um problema que antes estava me afligindo, mas quando eu abro para outra pessoa, de repente ela pode me ajudar né, orientando o que eu devo fazer. Doutor Bruno, eu queria agradecer muito a participação do senhor aqui no Manhã da Piedade. Eu que agradeço o convite, Vanessa, e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito, muito obrigada. Excelente terça-feira para o senhor, viu? Para nós. Fique com Deus. Com Deus também. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, mas você sabe, né? É um intervalo rapidinho, já já a gente está de volta com mais Manhã da Piedade para você.